Quando eu tinha aproximadamente 25 anos, agora eu tenho 35. Aos 25 anos eu fiz essa lista daqui. Cinco questões, cinco motivos pelos quais eu não seria cristão. E cinco motivos pelos quais eu me tornaria um cristão. O primeiro da lista dos quais eu nunca gostaria de ser um cristão, era pelo testemunho dos pastores e cristãos que eu conhecia. Ao ver a forma de como eles viviam, de como eles tratavam sua esposa e seus filhos, ao ver como a maioria das pessoas que eu conhecia, que eram líderes da igreja, pastores, diáconos, ao ver suas vidas, eu pensava, eu nunca gostaria de ser um cristão. Existem outras pessoas que têm um melhor testemunho do que eles. Muitos, muitos dentro da igreja traíam sua mulher. Eu veia que pastores traíam sua mulher e eram reassignados. Trocavam eles simplesmente de igreja e continuavam com o ministério. Tinham problemas com seus filhos estavam totalmente afastados em drogas, em prostituição, muita coisa terrível. Mas eles saíam cada domingo à frente a dar palestras sobre a Bíblia. Eu conhecia seus filhos, eu sabia o tipo de vida que eles tinham. E eu pensava, eu nunca vou ser um cristão. O que ele ensina em casa? Uma das questões mais difíceis para mim era contrastar a realidade que eu veia na igreja, porque eu ia para a igreja desde criança, e o que eu veia na universidade, o que eu veia no shopping, fora da igreja. Tudo isso me desanimava totalmente a poder seguir o exemplo deles. Uma segunda razão de por que eu não queria ser um cristão era pela falta de esclarecimento, a falta de claridade nas palestras, nas pregações que eu escutava dos pastores. Até hoje, eu vejo que os pastores, os líderes, os que deveriam comunicar a palavra de Deus com uma posição forte, uma posição clara, hoje são os que mais confundem a sociedade. Não se tem nada certo. Muitas razões de por que isso acontece. Às vezes o pastor tem amigos dentro da igreja que, por não ficar chato, ou por não desagradar eles, ele não tem que denunciar algumas das coisas que eles estão fazendo. Outra, muitos desses diáconos têm trabalhadores em suas empresas ou instituições que não estão a favor das coisas que o pastor prega na igreja. E para não ficar chato ou perder esses trabalhadores, não se posicionam fortemente em nada. Obviamente, o pastor sabe isso e ajuda, como que comparece com eles, aprova essas coisas. Suas palestras são cada vez mais como que nada é claro. Ao final, ele quer agradar a todas as turmas, a todas as posições, a todas as pessoas. O culto, a igreja, onde deveríamos as pessoas ter um norte, fica como que o lugar mais perdido para poder ir a procurar, o lugar mais incerto para ir a procurar algum tipo de direção para a minha vida. Era uma destas situações cada vez mais frustrantes para mim, o fato de ir e querer encontrar um caminho, mas aí só saía confundido e cada vez saía mais confundido. Era um negócio muito difícil, sobretudo quando se falava nos assuntos de matrimônio. O primeiro matrimônio terminou, se divorciaram, vem o segundo matrimônio. O que é isso? Como funciona esse negócio? Se Deus aprova, não aprova, Deus permite, não permite ter uma nova família, ou que duas famílias estejam separadas e tenham novos filhos. Sobre o homossexualismo, no Peru também era muito forte. Está permitido, não está permitido, eles são salvos, não. Sobre o dinheiro, como é que se deve administrar o dinheiro? Cristãos podem
procurar ganho, empresas e procurar o dinheiro, até que ponto tudo era a verdade muito incerto. Nada ficava claro para mim indo para escutar essas palestras. Terceira razão de por que eu não me queria tornar um cristão na época era pelo praticismo que eu veia na igreja. Praticismo gospel. Eu queria encontrar um caminho para entender por que as pessoas eram cristãs e o que era isso que determina a um cristão. Eu encontrava que as pessoas iam para a igreja, leiam a Bíblia, luciam às vezes algum tipo de camiseta com versos da Bíblia, com imagens do cristianismo, iam para concertos gospel e dentro das turmas das escolas, universidades, sempre eram como que se identificavam dizendo que são cristãos e tudo isso. Só que nada de isso significava, determinava se uma pessoa era cristã ou não, porque eu veia que os que realmente não eram cristãos, os que realmente não tinham entendido o evangelho, também faziam as mesmas coisas. Então, eu achava todo esse praticismo cristão, religioso, como hipocrisia e como que, por isso, para eu começar a fazer e viver desse jeito, eu não gostaria de me tornar um cristão. A quarta razão, motivo pelo qual eu não queria, era pelo fato de ser rejeitado. Sempre que eu me mostrava como uma pessoa que ia para a igreja, existia dentro de meus amigos mais pessoas que rejeitavam isso de mim que pessoas que gostavam disso. A qualquer lugar que eu ia, se chegava com uma Bíblia, com uma camiseta gospel ou algo parecido, seja na turma de basquete, eu era rejeitado. E muitas vezes zumbavam de mim, falavam coisas que era engraçado para eles e não para mim. Pelo fato de eu ser rejeitado, a grande maioria das vezes, quando revelava, assim que seja um pouquinho, o fato de eu ser cristão, pelo medo a ser rejeitado e pelo fato de ser rejeitado, muitas vezes, é que eu pensava, eu não me tornaria nunca um cristão. É como que eres um bicho raro dentro da sociedade. E a quinta razão pela qual eu não me tornaria um cristão na época, aos 25 anos, era porque para mim era muito chato estar pensando em me segurar para não ir à festa, para não ter uma, duas namoradas. Eu pensava, e que se consigo me namorar agora e depois não gosto dela e depois gosto de outra? E o que vai acontecer se eu quero fazer isso aqui de minha vida, mas a igreja não aprova? Ou eu quero comer tudo isso daqui, mas a Bíblia diz que tenho que cuidar meu corpo, é templo do Espírito Santo. E por que que às vezes não posso copiar nas provas, nos testes da universidade? Todo mundo faz isso. Então tinha uma oposição muito grande na minha mente, porque minha carne tinha um desejo de fazer coisas erradas, que eu sabia que eram erradas, mas que de alguma forma queria que a sociedade me abrace e me aprove, porque todos praticavam isso, todos as faziam. Então, para mim era como que normal. Eu também quero estar dentro dessa turma, porque todos fazem a mesma coisa, todos vivem assim. E eu cheguei a ter muito claro esses 5 pontos de por que eu não me tornaria um cristão. Foi uma forte luta em minha vida nessa época. Agora eu vou falar as outras 5 posições totalmente opostas a por que eu se deveria me tornar um cristão, por que eu se gostaria, deveria e seria como que o correto me tornar um cristão. A primeira delas era porque eu queria curar e superar um monte de ressentimento. Eu
comecei a viver muito novo. Eu saí a trabalhar desde muito novo, desde criança eu saí a trabalhar por um conflito que tive aí em casa, entre meus pais e entre toda a família. Meu pai tinha um problema com alcoolismo e muitas vezes eu fui machucado por meu pai, por meu avô, por pessoas que eram assim muito cercanas a mim. E eu fui guardando, segurando aí muito ressentimento, muito remorso em contra deles. Outras pessoas que eram meus amigos, que eu considerava muito meus amigos e que eu tratava melhor que a minha família, a esses amigos, me traíram de formas muito complicadas para contar, com alguma noiva, com dinheiro, com situações nas quais eles me venderam assim, me entregaram de uma forma tão, bah, era decepcionante e eu acumulava remorso. E assim eu fui me tornando uma pessoa cada vez com mais remorso por coisas que os outros fizeram e que eu sabia muito bem que eu não merecia isso. Então, sim, era real, existia um problema de vítima no qual eu estava e em verdade eu não tinha culpa, só que o remorso estava me matando. Era um nu aqui na garganta, sabe? Que era cada vez mais difícil de poder suportar. E era muito frustrante, muitas coisas que me machucaram e eu queria curar, queria superar isso. Então, sempre veia que conhecer a Cristo era minha única saída, porque a forma na qual ele falava do perdão era tão maravilhosa para mim. A segunda razão de por que eu queria me tornar um cristão era porque eu, sinceramente, depois que eu acho que é assim, tá? De outra forma é impossível. Uma vez que o Espírito de Deus começou a abrir minha mente e a trazer uma noção de meus erros, erros que eu mesmo produzia, eu comecei a enxergar-me a mim mesmo e pensar, realmente eu sou podre. Porque, tá, muitas coisas acontecem que outros fizeram comigo e eu não tenho culpa. Isso vamos deixar a um lado. Mas agora, há responsabilidade sim em muitas coisas que eu faço que saem de minha conta, que eu mesmo faço e que muitas vezes eu sei que está errado e mesmo assim eu faço. Muitas outras vezes eu não tenho o conhecimento para entender que vai sair mal, não vai dar certo, mas mesmo assim machuco outras pessoas também com atitudes, decisões, relacionamentos. Não tire a intenção, mas mesmo assim, há responsabilidade em mim, porque não deu certo. Pela minha inexperiência, ignorância, sei lá, mas mesmo assim, há responsabilidade em si, em mim. E eu reconhecia e tinha uma pressão cada vez maior pelo fato de eu saber que era podre, que tinha uma maldade em mim muito grande. A terceira razão de por que eu queria me tornar um cristão era pelo interesse de uma vida mais certa. Muitos dizem que não deves te aproximar de Jesus a Jesus por interesse, mas eu acredito que isso não tem sentido, porque eu sim tinha interesse em mudar minha vida. Eu sim tinha um forte interesse em ser melhor, em querer ser cada vez uma pessoa mais justa, mais correta para minha família, para os outros. Tinha muito interesse em entender realmente o que é certo, o que é errado, e melhorar. Tinha, sim, muito interesse em querer ser bom, uma boa pessoa. Então, eu sabia que os princípios mais altos para a minha vida e para a sociedade, para este mundo, estavam na Bíblia. Eu leía muitos outros livros de religiões budistas e da Índia, e parece que todos esses princípios, a essência de todos esses princípios, estavam na Bíblia. Eu encontrava esses princípios em outros livros, mas era como que destellos, assim, pinceladas. Porque quando iba a Bíblia, aí estava uma essência. Era como que atiraban de aí. E eu pensava, não,
neste livro, na Bíblia, é onde está a essência e o mais profundo que eu posso encontrar, mais que em qualquer outro livro. Quando eu era jovem, por meus tios, alguns amigos, eu frequentava muito religiões orientais e também da Índia. Então, eu queria, assim, ter uma vida mais certa. A quarta razão era pela sabedoria que eu podia ter. Eu sempre anhorei, gostei, desejei ter uma sabedoria para ajudar os outros. Eu sabia que só na Bíblia e só nos ensinamentos de Jesus, na Bíblia, existia uma profundidade tão grande para poderem consertar a vida das pessoas e a minha própria vida. Eu entendia isso e estava sentindo isso até tal ponto que eu reconhecia que só em Cristo, só na Bíblia existia uma sabedoria tão grande e uma forma de enxergar o sentido desta vida no qual em outras religiões não encontrava. Em outras práticas religiões eu não encontrava. Eu queria me tornar uma pessoa sábia, uma pessoa não ansiosa nem preocupada em coisas banais desta vida, intrascendentes e material unicamente. Não, eu queria realmente ter um conhecimento, princípio e um estilo de vida que seja transcendente, que seja sublime, que seja realmente que vale a pena. A quinta razão de por que eu quis me tornar um cristão era porque eu sofri alguns acidentes que me colocaram na posição dos velhinhos, possivelmente. Quando eu conversava com velhinhos, eu veia que eles entendem muito mais isso aqui que os jovens. Um velhinho, se não tem a Jesus na vida, tem medo da morte, porque há uma incerteza de o que vai acontecer com sua alma, o que há depois da morte. Quando você vai para os hospitais e visita pessoas com um câncer terminal ou AIDS, aí você também encontra esse tipo de sentimentos, de insatisfações nas pessoas. Aí você pode ver que realmente há uma preocupação muito grande por o que vai acontecer depois desta vida. A mim me tocou experimentar isso através de acidentes muito fortes, nos quais me levaram a me preocupar com o que ia acontecer com a minha alma. Foi depois de tudo isso, destas experiências e de ter feito esta lista na qual eu equilibrei e pensei estas 5 razões de por que eu não me tornaria um cristão e estas outras 5 razões de por que eu me tornaria um cristão vão a estar em conflito toda a minha vida. Eu pensava assim, estou seguro que vou ter conflito e vou ter que lutar com isso toda a minha vida. Mas, mesmo assim, aunque não entenda tudo e aunque não saiba tudo, aunque não dependa muito de mim, porque a Bíblia me dizia sempre que Jesus me ia ajudar, eu decidi me tornar um cristão. Não pensei muito nos outros e o que eles iam falar sobre mim. Eu pensei, o que Deus vai falar de mim? E o que vai acontecer comigo depois desta vida? Eu tinha um entendimento assim muito real sobre o dia do juízo. Eu me imaginava estando aí, como eu ia render umas contas, como eu ia falar sobre as coisas que eu fazia. Tudo isso me levou a poder enxergar melhor a essência de minha existência, o propósito de por que Deus me colocou nesta vida. E tudo começou porque estou seguro, o Espírito de Deus parece que abriu meus olhos e eu comecei a enxergar a realidade desta vida e quão perdido eu estava. Eu lembro que eu lhe pedi a Jesus que me perdoe e que eu queria experimentar o perdão para perdoar aos outros também, para perdoar-me a mim mesmo. E foi só depois de isso que eu me senti livre. E depois de haver experimentado o perdão de Jesus, eu me senti realmente em paz comigo mesmo, com os outros. Eu consegui perdoar. Não era rápido, mas
perdoava cada vez, e cada vez, e cada vez, e isso foi me liberando. Não tinha mais esse peso nas minhas costas, nem pelo que os outros fizeram comigo, nem pelo que eu fazia. Eu procurei, desde esse momento, ter uma vida cada vez mais correta e mais justa, e lutar por ser um bom homem. Foi tudo pela graça de Deus que eu consegui entender essas coisas. Eu só queria compartilhar com você e espero que este vídeo possa ajudar a você também a fazer uma lista e a sopesar, a tomar algum tipo de decisão na sua vida. Deus o abençoe.